Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que alegria podermos acolher esta quarta-feira, dia 18. Nós estamos celebrando a dedicação das basílicas São Pedro e São Paulo. Ao celebrarmos as basílicas de São Pedro e São Paulo, igrejas históricas, recordamos a herança da fé que recebemos dos nossos apóstolos. Eles amaram e serviram fielmente ao Senhor, anunciando com fervor o Evangelho da salvação. Enriquecidos pela herança da fé, a nós cabe a responsabilidade, irmãos e irmãs, de transmitir aqui e agora, no contexto em que nós estamos vivendo, essa mesma verdade de Jesus Cristo. Ser igreja é viver unido à comunidade e comprometido com o Evangelho. Irmãos e irmãs, meditemos brevemente o Evangelho que a Igreja nos propõe para este dia. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Temos uma outra opção, que é Lucas 19, 11 e 28. Optemos então pelo Evangelho narrado segundo São Mateus. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Irmãos e irmãs, estas são para nós palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a igreja, fundada sobre a herança dos apóstolos, navegando no mar da história, passa por inúmeras turbulências, dificuldades, crises. Em vários momentos da história, a igreja enfrentou o mar bravio, o vento contrário, a escuridão da noite. Mas a certeza de que Jesus estava orando por ela é também uma das realidades marcantes. Em um evangelho nós encontramos que Jesus vai dizer a Pedro: o diabo pediu permissão para te peneirar, eu então orei por você, mostrando que Jesus intercede como o sumo e eterno sacerdote pela sua igreja, nas várias fases dos seus momentos difíceis, mas que traz, por outro lado, um aprendizado e um enriquecimento muito grande. A certeza de que Jesus está no barco da sua igreja. Irmãos e irmãs, na nossa vida pessoal, nós também somos igreja, não é diferente. Quantas vezes à noite, o vento, as tempestades assola as nossas famílias, assola o nosso coração e ficamos perturbados, muitas vezes tão perturbados e angustiados, tão impactados pelas dificuldades que nós somos incapazes de perceber que Jesus muitas vezes está andando à nossa frente, está conosco. Neste evangelho nós encontramos Jesus rezando a sós à noite. Jesus muitas vezes permite que nós passemos por dificuldades, não que Ele quer que passemos, mas Ele permite que passemos, para que nós possamos fazer uma experiência que marque a nossa vida, ou seja, a certeza de que Deus, embora as dificuldades sejam muitas, as noites escuras dos nossos sentimentos, da nossa alma, da nossa família, mas Jesus sempre está lá. Basta com que nós recordemos
Quantas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, você pode constatar isso na sua vida. Jesus estava lá, em forma de uma pessoa, de uma palavra, de uma intuição. Você sentiu, você percebeu e você viu que Jesus estava com você. Por isso, se você está enfrentando a noite escura das dificuldades, da crise, o mar bravio, os ventos, meu irmão, minha irmã, tenha certeza e fique atento. Clame ao Senhor, como Pedro também clamou, para que você possa ter essa presença de Jesus que restaura a calmaria e a paz na nossa vida, nos nossos corações. Por intercessão de São Pedro, de São Paulo, dos apóstolos, desça sobre o seu coração, o barco da sua vida, da sua família, dos seus sentimentos, bênçãos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. A benção, ó Virgem Mãe, penhor seguro